A gente já... Bom, então, Ok. pessoal, é a Sofia Stefanon. É assim que pronuncia? Stefanon? Stefanon. É sempre difícil a pronúncia. Que origem que é Stefanon? Italiano. Ah, italiano. Ah, que legal. Então, como eu disse, a Sofia é uma especialista em crescimento. Ela foi uma aula sensacional que eu assisti há pouco tempo atrás e eu resolvi convidá-la por causa disso. E aí depois eu descobri que ela tem também um trabalho bem bacana que é esse Livros na Prática aí. Depois você dá uma explanadinha para a gente, por favor, Sofia. Claro. E ela me contou também que ela teve várias experiências já no trabalho dela com academia, dando a consultoria, assessoria para academias. Então, eu vou deixar ela falar e fique à vontade, Sofia, a casa é sua. Perfeito. Muito obrigada, Edson, pelo espaço. Gente, muito prazer. Boa tarde para todo mundo aí que está entrando. Eu sou a Sofia. O Edson falou muito bem, mas eu queria dar uma relembrada. Hoje a gente vai falar de dois temas principais. Primeiro, como a gente usa a inteligência artificial para potencializar os nossos resultados e fazer com que ele realmente seja o melhor funcionário dentro da nossa empresa. E segundo, pegando a inteligência artificial, a gente vai entender como a gente monta um posicionamento para se tornar único. Eu estava conversando com os meninos aqui um pouquinho mais cedo, e, por exemplo, a Bodytech é uma academia e a Smart Fit é outra academia. E as duas são academias, mas mesmo assim elas têm posicionamentos completamente diferentes, atingem clientes diferentes e atiçam desejos diferentes nos clientes. Então, o legal do posicionamento é a gente entender como a gente se transforma único e a única opção no mercado. Então, são sobre esses dois temas principais que a gente vai falar hoje. O Edson fez uma introdução muito boa, mas queria me apresentar oficialmente para vocês. Muito prazer, eu sou a Sofia. Eu sou graduada em Engenharia de Produção aqui na UFES, na Faculdade do Espírito Santo. Eu fui diretora de projetos de consultoria na CT Júnior, não sei se alguém conhece, mas é uma empresa júnior dentro da faculdade. Fiz estágio na área de processos, depois virei gerente de projetos numa empresa lá de Minas. Fui head de growth na Levua. Depois também, ainda estou atualmente como Head de Growth da Hunter Stack e sou fundadora da comunidade Livros na Prática. E esse é o currículo, mas o currículo não é tão legal quanto os números. Durante toda a carreira, eu conquistei o maior faturamento histórico da CT Júnior, gerenciei um projeto enquanto eu era estagiária, abri uma nova vertente de inteligência artificial, e isso lá em 2020, que eu fui entender como é que a gente monta, o que é inteligência artificial, e foi fenomenal. Cresci 600% o e-commerce da Levua, tive um retorno de 20 vezes o atacado, e hoje a comunidade ela tem mais de 130 empreendedores. A comunidade é para empresários e empreendedores, e hoje a gente conta com mais de 130 pessoas lá dentro, se ajudando e buscando um crescimento contínuo. Ui? Mas vamos lá. Não é sobre mim, é sobre inteligência artificial. É o nosso primeiro tema. E a primeira coisa que a gente tem que entender, eu falei isso num podcast recentemente, que é muito engraçado quando a gente olha para o ano de 2024, porque a inteligência artificial, ela começou sendo aquela coisa de, meu Deus, inteligência artificial vai roubar o emprego de todo mundo, as máquinas vão dominar o planeta, e ela acabou sendo o meu estagiário. A inteligência artificial, ela veio simplesmente para se tornar o seu estagiário. O mais incrível dessa ferramenta é o quanto ela consegue transformar a gente em pessoas muito mais produtivas. E para isso a gente tem que entender como a gente vai usar ela da forma correta. E eu chamo ela de estagiário porque você pede para ela as mesmas coisas que você pediria para um estagiário que você tem na sua empresa. Então, você vai pedir, olha, eu estou sem inspiração para o meu post. Dá uma procurada aqui e me sugere alguns temas. Olha, eu estou com alguns esboços aqui, mas está tudo bagunçado. Pega esses esboços e organiza tudo isso num documento bonitinho, em uma ideia só. Olha, eu tô sem ideia para títulos. Me dá algumas ideias criativas aqui para eu fazer esses títulos. Ou, ó, eu tenho essa reunião, esse documento aqui que é muito grande, ou esse e-mail aqui que é muito grande, eu tô com preguiça de ler. Resume ele para mim para entender o que está falando. São coisas que você pediria para o estagiário porque você sabe exatamente o que você está pedindo e o que você espera de retorno. Só que você não pediria para o seu estagiário, por exemplo, cara, vai lá e decide toda a minha próxima campanha publicitária. Decide todo o posicionamento que eu vou botar na internet. Ou cria um conteúdo do mês inteiro sozinho para mim. Ou
eu vou te passar alguns dados aqui e você decide aonde eu tenho que investir, quanto eu tenho que investir, em qual canal eu tenho que investir, ou coisas vagas, tipo, faz um conteúdo aí para mim sobre alguma coisa para postar no meu Instagram. Você não pede coisas complexas e nem coisas vagas para ele. Você não pode dar responsabilidade para o estagiário, a responsabilidade é toda sua. São coisas que você vai supervisionar ele. O seu estagiário, basicamente, ele serve para economizar o seu tempo, te ajudar a refinar documentos e fazer análises junto com você de relatórios. E aí, vou trazer alguns exemplos de como eu, por exemplo, economizo muito tempo com o chat GPT. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto muito de falar. Então, boa parte dos meus conteúdos, eles já estão na minha cabeça, eles já estão falados. Boa parte das minhas aulas, dos documentos que eu quero montar, eles já estão falados. Então, ao invés de eu perder tempo criando um documento do zero, o que eu faço? Eu vou no meu celular e eu uso o chat GPT do celular, porque ele tem um comando de voz. E aí eu ligo o comando de voz e falo assim, chat, transforma tudo que eu vou falar em um documento, transforma tudo que eu vou falar em um post, transforma tudo que eu vou falar em uma aula, sabe? E aí, ao invés de eu perder horas fazendo aula, montando aula, organizando tudo bonitinho, eu já cuspo tudo aquilo para o chat GPT e ele me devolve tudo organizado, tudo bonitinho. Outra coisa, documentos. Eu sou uma pessoa muito analítica e eu adoro analisar dados. Só que os meus documentos, eles acabam ficando muito sem pé nem cabeça, porque eu vou jogando as informações e eu não conecto elas. Eu ia perder muito tempo fazendo um documento ser bonitinho, conectando as ideias, explicando todos os porquês e fazendo todo o desenvolvimento, tá. O que eu faço? Eu jogo aquele documento cru no chat e eu falo assim, olha, eu fiz esse documento aqui, mas ele tá horrível. Ele tá feio. Eu preciso que você deixe ele bonito. Eu preciso que você conecte os pontos e coloque uma introdução para as pessoas entenderem o que eu fiz. Então, ele não faz a análise para mim, ele não tira conclusões para mim, mas ele me ajuda a fazer as coisas que eu já sei fazer, só que eu sei que também vai me tomar muito tempo. E, por fim, ele me ajuda a organizar insights para eu ganhar tempo, mas sem perder também o meu controle. Então, o que eu faço? Volta e meia, eu trabalho com vendas e eu tenho muitas reuniões de vendas. E eu preciso ter todas aquelas partes importantes da reunião muito bem detalhadas, porque depois eu vou precisar dessas informações para fazer um relatório, para fazer uma proposta. Então, o que eu faço? Ao invés de eu perder tempo durante a reunião e depois da reunião, eu gravo aquela reunião, eu peço para o meu cliente, eu gravo aquela reunião e depois eu pego a reunião gravada e falo assim, ó, chat, toma minha reunião aqui. Agora você vai pegar os pontos principais, você vai levantar isso aqui, você vai transformar isso aqui em um documento para mim. Dessa forma, ao invés de eu ficar anotando as coisas durante a reunião, eu consigo prestar muito mais atenção no meu cliente e depois da reunião, eu não preciso ficar gastando tempo anotando tudo aquilo que a gente conversou ou transformando aquilo num documento. O chat rapidinho faz para mim. Então é assim que eu gosto de usar. E aí eu brinco que o chat GPT ele tem alguns cargos do meu estagiário. O primeiro cargo que esse estagiário tem é o gerador de conteúdo júnior. Ah, gente, desculpa. Eu não estou vendo o chat. Então, se por acaso tiver alguma pergunta, alguma dúvida, eu vou pedir para Christian e Edson, pode me interromper, tá? Pode, se tiver alguma pergunta aqui no meio, pode me interromper. Mas se vocês também quiserem abrir o microfone e falar, não tem problema nenhum, tá? Pode deixar. Se tiver alguma coisa, já te enviamos para você. Então, o chat, ele é o meu gerador de conteúdo júnior. Eu uso o chat para gerar muito conteúdo. E aqui existe um erro muito grande. Muita gente usa o chat para gerar conteúdo. Muita gente, desde que o chat GPT existe, começou a fazer muito conteúdo com ele. Mas as pessoas não sabem pedir conteúdos para ele. Acaba se tornando uma coisa muito genérica. Tipo, as pessoas vão lá e vamos supor, eu trabalho em uma academia. E aí eu falo assim: chat, faz um post para minha academia. E aí vira uma coisa completamente genérica. Ou, chat, faz um post sobre os benefícios da natação na vida da pessoa.
cara, fica muito genérico. As pessoas que conhecem minimamente o chat GPT vão olhar para esse seu texto e vão falar, cara, tá com cara de chat GPT. Eu sei que ele só jogou alguma coisa, o chat jogou de volta, ele nem leu direito e já jogou. Então, é muito errado a gente usar ele para fazer com que ele faça toda a estrutura de conteúdo e ele elabore todo o conteúdo para você. O correto é a gente usar o chat para melhorar um conteúdo que a gente já tem. Eu trouxe um print aqui e eu não sei se vai dar muito para ver, talvez tenha ficado um pouquinho pequenininho os números, mas eu falo com vocês aqui. Eu trouxe um print aqui do meu TikTok. O TikTok é a minha principal plataforma de aquisição de clientes hoje. E todos os meus vídeos passam pelo chat GPT. Todos, sem falta. Mas o chat GPT não produz o meu conteúdo. Eu produzo o meu conteúdo e o chat GPT melhora. Então, eu quero mostrar que usar o chat GPT para gerar conteúdo dá resultado. Não só dá, como se vocês verem aqui, esse post meu tá com 600 mil visualizações, tá para bater 700. Tenho 2 posts aqui que tem 200 mil visualizações. Eu tenho alguns posts que já bateram 100 mil visualizações. Esses daqui estão até um pouco desatualizados, porque tá com volume legal, crescendo. E o que eu faço? Eu uso o chat como uma base para o meu conteúdo. Peraí, deixa eu passar aqui que vai ser mais interessante. Por exemplo, todo dia eu gosto de ver uma notícia e relacionar isso com alguma estratégia de marketing e vendas. Esse conteúdo sou eu que vou gerar, não é o chat. Esse é meu conteúdo base. Depois que eu acho uma notícia relevante, depois que eu entendo como essa notícia ela pode se relacionar com o mercado, com marketing, com vendas, com algum livro que eu já fiz, aí sim, depois que eu montei meu conteúdo, eu vou jogar ele para o chat. Então, por exemplo, tem um... Deixa eu voltar aqui. Tem esse primeiro aqui de 600 mil visualizações. Ele é uma notícia sobre a Marlboro. Como a Marlboro coloca mensagem subliminar dentro da Fórmula 1. E eu relacionei isso ao livro Armas de Persuasão. Eu vi a notícia, eu fiz a correlação. Só que, o que eu pedi para o chat? Depois que eu fiz isso, eu virei para ele e falei assim, chat, agora eu preciso que você me ajude, pensando nisso aqui, a montar um roteiro que pareça que eu estou contando uma fofoca. Porque no TikTok isso funciona muito bem. Então eu sempre falo com ele assim, ó, eu quero falar sobre isso, correlacionar com isso, e essa é a conclusão que eu quero tirar. Agora me ajuda a transformar tudo isso aqui numa fofoca. E aí ele me dá gatilhos de texto, estrutura de texto, que fica parecendo que eu estou fofocando com a pessoa. E no TikTok funciona. E aí a mesma coisa. Eu peguei o conteúdo base e eu vou agora usar para o Instagram. Beleza. Eu tenho essa notícia, eu quero relacionar com isso aqui, só que eu não quero que seja uma fofoca. Se eu vou postar no Instagram, eu quero fazer um carrossel com um conteúdo mais rico. Então, pode falar um pouquinho mais de detalhe, pode ser um pouquinho mais formal, pode ser um pouquinho mais sério e gerar a conclusão tal que eu quero chegar. E aí ele me dá toda a estrutura dos slides do Instagram, do carrossel do Instagram. Então, uma coisa que é um segredo meu que eu estou abrindo para vocês agora, geralmente muita gente me elogia porque eu produzo muito conteúdo. Todos os dias eu faço 3 vídeos no TikTok, todo dia eu posto no Instagram. No LinkedIn eu faço pelo menos 3 posts por semana e eu parei com o YouTube, mas eu vou voltar. Então, eu tenho uma produção, um volume de conteúdo muito grande. Só que a questão é que eu não crio muitos conteúdos. O que eu faço é usar o chat para me ajudar a espalhar um conteúdo base. E assim eu consigo dispersar meu conteúdo em muitas plataformas de uma forma muito mais fácil. Então, é exatamente essa a lógica que eu pego. Eu acho um conteúdo base e eu disperso ele em formas de comunicação diferentes em todas as outras plataformas. Isso me dá muito mais produtividade, porque eu preciso procurar um conteúdo só e depois está tudo pronto para todo mundo. E é assim que a gente aproveita. Você entende como você quer se comunicar em cada plataforma. Por exemplo, no TikTok, para mim, funciona muito como se fosse uma fofoca. No Instagram, para mim, funciona muito posts carrossel. E aí, depois, você pega o seu conteúdo base e vai destrinchando para todas as outras plataformas. E aí é sempre muito, muito importante. O que eu estou falando aqui é o conteúdo base. A base tem que ser sempre sua. Se a base não for sua, se o conteúdo não vier de alguma coisa que é sua, vai ficar com cara de chat GPT, vai ficar com cara de robô.
Se você não fizer, vai ser o robô e todo mundo sabe quando é o robô que está fazendo. É por isso que eu falo que ele tem que ser o nosso estagiário. Ele não vai ser a pessoa que vai ser o seu social media sênior que vai montar todos os posts. Se você quiser isso, você vai ter que contratar alguém. Mas ele vai ser alguém que você vai dar a base e ele vai te ajudar a economizar o seu tempo. E aí, mais alguns exemplos de como eu utilizo a inteligência artificial. A inteligência artificial, para mim, eu uso muito quando eu vou fazer calendário de conteúdo. Então, esse aqui é um print de um calendário de 3 meses de conteúdo que eu fiz usando a inteligência artificial, do mesmo modelo. Eu dei a base para ele, dei alguns temas que eu falei, olha, inteligência, eu quero falar sobre isso, 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 isso. Esses temas aqui são importantes para mim e eu quero atingir mais ou menos esses assuntos. Agora, cria os assuntos para mim. E aí ele criou uma sugestão de 3 meses de conteúdo para mim. Então é muito mais fácil, eu economizei muito mais tempo do que se eu ficasse batendo cabeça, tentando ser criativa, gerando conteúdo. Também conexão de ideias. Às vezes eu vejo uma notícia muito boa e eu tenho dificuldade de conectar com algum livro que eu já li. Então eu peço para ele, eu falo, olha, eu sempre jogo todas as minhas aulas lá no chat GPT, primeiro para criar repertório para ele, segundo porque eu faço revisão ortográfica, esse tipo de coisa. Falo assim, olha, eu vi essa notícia e será que tem como correlacionar essa notícia com alguma aula que eu já dei? E ele vai dando algumas sugestões e eu vou analisando aquelas sugestões também. E também de referência. Volta e meia, eu não lembro se eu já falei de algum livro, se eu já dei alguma aula, se eu já dei aquele insight em algum vídeo. E como eu sempre jogo tudo lá dentro, ele tem uma memória muito boa e ele busca dentro da própria memória coisas que eu já fiz. Então eu falo assim, cara, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, eu já falei desse tema, eu já dei essa aula aqui, e aí ele me ajuda muito a não ter que ficar gastando tempo procurando as coisas. Ele me dá a resposta muito mais rápido. O outro cargo do meu estagiário é o analista de growth júnior, que aqui a gente vai fazer um estudo de caso prático. E quando eu falo prático, é porque eu realmente queria que vocês, depois dessa aula, botassem isso aqui na prática, de como a gente usa a inteligência artificial para ajudar a gente a definir o nosso posicionamento. O que é isso? Antes, a gente precisa entender um pouquinho da teoria, porque foi o que a gente falou. A inteligência artificial vai ser o nosso estagiário. A gente tem que entender toda a teoria para a gente saber exatamente o que a gente vai pedir para ele. Então, vamos aprender a teoria sobre posicionamento. Cara, primeiro, quando a gente fala de posicionamento, se a gente quer ser o maior, é uma decisão muito ruim. Competir para ser o maior é uma besteira. E cada dia mais, as empresas não estão competindo para serem as maiores. Na verdade, cada dia mais, as empresas estão competindo para serem únicas no mercado. Você lembra do exemplo que eu dei para vocês lá no início, da Bodytech e da Smart Fit? A Bodytech e a Smart Fit, elas não competem para serem a maior academia do Brasil. A Bodytech e a Smart Fit, a Bodytech e a Smart Fit, elas competem para ser as únicas academias quando você pensa em determinado segmento, em determinado público. A Bodytech é a academia de luxo. E ela quer ser a única academia que você pensa quando você pensa em academia de luxo. E a Smart Fit é uma academia mais de galera. E ela quer ser a única academia quando você pensa em academias mais populares. Então, a gente não pode querer ser a maior academia do estado, a maior academia do Brasil. Você tem que ser a única academia e aqui você completa o seu posicionamento. E para a gente entender o que é posicionamento, é muito legal a gente falar sobre as 5 forças de Potter. Aqui vai um pouquinho de teoria da engenharia de produção, que basicamente as 5 forças de Potter são compradores, fornecedores, substitutos, novos entrantes e rivalidades. Compradores e fornecedores são o seu lucro. Substitutos, novos entrantes e rivalidade é quando a gente vira único no mercado. E como a gente consegue ser único no mercado? Estou falando pra caramba aqui de ser único e tudo mais, só que existe uma forma muito específica da gente ser único no mercado. É fazendo trade-offs. O que são esses trade-offs? Os trade-offs são basicamente as trocas que você vai fazer para você garantir que você vai ser único no mercado. E aí, eu gosto de trazer um exemplo muito bom para a gente entender o que são essas trocas e entender por que essas trocas são importantes.
existe um lado muito bom do trade-off e existe um lado muito ruim do trade-off. O lado muito bom do trade-off é que quando você faz um trade-off, você se torna único no mercado e o seu cliente só vai querer comprar de você. O lado ruim do trade-off é que para você fazer isso, você vai ter que abrir mão de toda uma outra cartela de possíveis clientes que você não vai atender mais eles. Por exemplo, médico. Eu adoro o exemplo do médico porque ele é muito claro. Quando você vai, se você está com dor de estômago, por exemplo, você vai querer ir num médico geral, clínico geral, ou você vai querer ir num gastro. É muito provável que se você sabe que você está com uma dor de estômago, um problema no estômago, você vai optar por ir num gastro. O que o gastro fez? O gastro, ele fez um trade-off. Ele abriu mão de atender as pessoas que estavam com problemas em todas as outras partes do corpo para se especializar em pessoas que estão com problema no estômago. Então, por um lado, ele perdeu gente que está com problema no ouvido, no braço, na mão, no pé, mas por outro, se você está com problema no estômago, é gastro. E aí, os trade-offs, o interessante é que eles não têm limites. Por exemplo, se eu descobrir que o meu problema no estômago é porque eu tenho uma bactéria dentro do estômago, eu vou querer ir num gastro generalista ou eu vou querer ir num gastro que é especialista em bactéria do estômago. Entende que quanto mais trade-offs a gente faz, mais a gente perde concorrência, porque cada vez fica mais difícil outra pessoa entrar no mercado e competir com você. Então, cada vez mais você se torna único no mercado, mas, por outro lado, cada vez mais você também abre mão de boa parte do mercado para se tornar único em uma parte específica do mercado. Então, esses são os trade-offs que a gente tem que fazer. E aí, entendendo o que são trade-offs, entendendo o que é ser único, a gente vai finalizar entendendo o que é branding e posicionamento. Porque a gente fez tudo isso lá atrás, a gente aprendeu tudo isso lá atrás, exatamente para entender como a gente vai se posicionar e como a gente vai conversar com o nosso público. E branding não é sobre você. E isso aqui é um ponto muito, muito, muito importante. Branding não é logo, branding não é cor, branding não é a palavra bonitinha. Branding é como as pessoas, os seus clientes, vão te enxergar. Pouco importa como a Bodytech acha que ela é. Pouco importa como a Smart Fit acha que ela é. O branding da Bodytech e o branding da Smart Fit passam um posicionamento e a gente fala sobre elas de formas diferentes por causa dos brandings diferentes. Então, branding é você ensinar para o seu cliente como ele vai falar de você. E é aqui que a gente pega para falar do jeito que a gente quer que as pessoas conheçam a gente. E aqui, o mais interessante é a gente focar no nosso nicho. E o que é o nicho? A gente falou de trade-offs lá atrás, e os trade-offs, eles vão basicamente servir para a gente focar no nosso nicho. O nicho, idealmente, é quem está sendo mal atendido no mercado. Eu vou dar um exemplo da minha comunidade. O Edson falou mais cedo, mas eu tenho uma comunidade de empresários que são empresários early stage, são pessoas que estão começando uma empresa e precisam de uma base de conteúdo, de marketing, de vendas, de posicionamento, para conseguir crescer a empresa, para conseguir crescer no digital. Por que eu escolhi essa galera? Por que eu abri mão de todos os outros empreendedores para focar em ajudar essa galera? Porque, cara, aqui no mercado digital, eu não sei o quanto vocês estão dentro desse mercado, mas já existe a G4, já existe a Camila Farani, já existe a Thay Dantas, assim, a V4, assim, empresa é o que não falta de gente querendo te vender curso, te vender aula. Só que qual é o problema? Essa galera que quer vender para empresário, eles têm um ticket muito, muito alto. E aí, eu olhei para o pessoal que está começando agora, que eles não vão ter 5 mil reais, 4 mil reais para pagar em um final de semana. Então, eles hoje estão sendo mal atendidos. Eles hoje precisam de uma solução que não tem no mercado. E foi por isso que eu criei a comunidade. O meu trade-off foi, cara, eu vi que tem uma galera que está sendo muito mal atendida, eu vou focar nessa galera e eu vou abrir mão de todo o resto.
e eu vou fazer todos os trade-offs necessários para eu conseguir atender da melhor forma possível essa galera. E essa é a pergunta que você tem que fazer. Quem precisa muito? Quem é o cliente que você olha hoje e fala assim, cara, esse cara aqui não, tipo, ele pode até procurar outras soluções, já ter algumas coisas, mas ele não está contente com o que tem no mercado. É esse cara que vai te dar muito dinheiro, porque esse cara, quando ele vê que tem uma solução para ele, ele vai correndo atrás da solução. E aí, para a gente entender o nosso cliente, a gente tem que responder algumas perguntas. E são essas perguntas que vão montar o nosso posicionamento. Primeiro, e aqui, toda a aula, basicamente, que eu dei até agora e tudo que eu expliquei de teoria, é para a gente conseguir organizar isso aqui e depois usar a inteligência artificial para ajudar a gente a finalizar nosso posicionamento. Primeiro, antes dele te conhecer, qual era o cenário dessa pessoa antes? Cara, como é que ele estava na vida? Qual era o resultado que ele estava procurando e que ele não tinha? O que ele tentou fazer? Quais foram os fatores de interferência? E quais são as consequências? De novo, vou dar o exemplo da comunidade que para mim fica muito mais simples. Qual é o cenário da pessoa antes dela entrar na comunidade? Cara, ele é um empresário, ele é um empreendedor, ele está nos primeiros 3 anos de empresa, ele é muito bom no que faz, então, tipo, já aconteceu várias vezes. Ele é um ótimo médico, ele é um ótimo advogado. Ela tem uma empresa, tem uma mulher que ela tem uma empresa que ela faz sapatos, e os sapatos dela são perfeitos. Ela é muito boa no que ela vende, mas ela não sabe vender. Esse é o cenário da pessoa. Qual é o resultado? Cara, o que a pessoa espera é ganhar mais dinheiro. A pessoa quer conseguir vender mais. E aqui no resultado é muito importante a gente entender que resultado não é o que a gente oferece. Por exemplo, na comunidade, eu não ofereço dinheiro, não ofereço soluções mágicas e a pessoa magicamente vai ganhar mais faturamento, fazer mais faturamento. Só que o que eu ofereço eu vou te oferecer conteúdo e com base nesse conteúdo, você vai conseguir aplicar e gerar mais faturamento. Então, o resultado dela não é o que eu ofereço, mas é a consequência de estar na comunidade. Por exemplo, na academia, o que a pessoa quer não ir na academia. As pessoas não gostam de ficar malhando. A gente gosta do que a academia faz com a gente. A gente gosta de estar no shape. A gente gosta de, me olhar e me sentir bem comigo mesmo. Eu gosto da saúde que isso me traz, sabe? E a abordagem tentada. Foi o que eu falei agora. Mesmo que exista uma parcela de pessoas que estão sendo mal atendidas, por mais que elas estejam sendo mal atendidas, elas estão sendo atendidas de alguma forma. Então, como essas pessoas estão sendo atendidas hoje? Por exemplo, eu acabei de falar, cara, às vezes o cara faz um baita do investimento, tira do bolso um dinheiro pesado, mas vai no G4. Essa é a abordagem dele. Às vezes ele tenta começar a ler, só que ele não tem tempo. Às vezes ele tenta comprar um curso ou outro assim pingado na internet, só que ele não consegue conectar as informações e aquilo não conversa muito com o dia a dia dele. Então ele já tentou várias coisas. Quais são os fatores de interferência? Então, o que dá errado? Beleza, ele está tentando alguma coisa, a gente acabou de falar, mas por que está dando errado, então? Cara, o G4 é caro e não está conversando com ele, livro demora para ler e ele tem dificuldade de colocar aquilo na prática, curso é muito picado, então ele não consegue conectar os conteúdos. É isso que vai dando errado, que ele não consegue ir para frente. E quais são as consequências? E aqui, quando eu falo da comunidade, geralmente as consequências são muito econômicas, né? Então ele não consegue crescer, ele pode acabar tendo que fechar a empresa, porque a empresa não está tendo giro legal. Mas, por exemplo, quando a gente fala de academias, pode ser uma consequência emocional. Tipo, cara, eu não consegui achar uma academia que eu me adequo, eu não consegui achar uma academia que eu conseguir ter frequência, então eu tô triste, eu tô insatisfeita comigo mesma, eu não tô no corpo que eu gostaria de estar, eu não tô na saúde que eu gostaria de estar. Então, as consequências, apesar da gente falar muito de econômico, quando a gente fala de B2C, quando a gente fala de uma venda direta para o cliente, as consequências elas também podem ser muito emocionais. E agora a gente vai para a segunda parte, que é o com você. Beleza, falei tudo de ruim antes, mas a pessoa te encontrou e ela deu uma chance para você. Ela entrou na sua academia, ela se matriculou, ela entrou na comunidade. E aí, como é que vai ser a vida dela agora? Agora, com o novo produto, como vai ser a nova abordagem? No caso da comunidade, agora ela tem mais de 50 aulas de 20 minutinhos sobre marketing, vendas, negociação, liderança.
Então, tudo que ela precisa está lá e ela consegue consumir isso de forma fácil. Qual é a nova abordagem? Agora, ao invés de ela ficar comprando coisas picotadas, ela assinou a comunidade e tudo está lá dentro. Tudo agora ela consegue acompanhar lá de dentro. E quais são as recompensas? No caso, agora ela consegue aplicar e vai gerar mais faturamento, vai chegar no resultado desejado, vai conseguir crescer mais. No caso de vocês, cara, agora a pessoa conseguiu ter consistência, ela está tendo mais saúde, ela está mais feliz consigo mesma, ela tem um bem-estar e uma sensação melhor com ela mesma, sabe? É muito importante a gente definir isso muito bem. Porque aqui, agora no final, que você vai montar seu posicionamento. O mais legal de um posicionamento com inteligência artificial é que você não precisa entender de branding. Tudo que eu vou pedir para vocês é para montar o antes e o depois que eu acabei de apresentar. Porque a próxima parte, ela já vai estar subentendida em tudo que vocês falaram. Seus trade-offs, o seu diferencial, quem você atende, como você se comunica, já está tudo descrito no que você fez antes. Só que, como às vezes a gente não tem esse olhar mais pensando em posicionamento, a gente não percebe. A gente só precisa falar do produto e deixa a inteligência artificial montar seu posicionamento. Depois que você montar o seu antes e o seu depois, e o ideal é você montar com o máximo de detalhes possíveis, você vai jogar isso lá no chat GPT e vai pedir para ele montar isso aqui para você. Isso é o seu documento de posicionamento. Isso aqui você vai entender quem é o cliente que você quer atender, qual é o motivo convincente que você vai dar para ele para comprar. Então, assim, cara, qual é o argumento que eu vou dar para ele? O que que faz esse cara querer comprar? Qual é o produto que eu vou oferecer para ele? Se eu tenho algum parceiro e aliado que eu posso fazer alguma parceria interessante, como é que vai ser a distribuição? Qual o preço é legal? Quem é a minha concorrência? Qual é o meu posicionamento em relação a frases, palavras, jeito de ser que vai atrair meu cliente? E quais são os próximos clientes que eu também posso focar mais para frente. Então, depois que você fizer tudo isso, você tem seu posicionamento prontinho. É só você depois analisar com calma. E é muito importante, ele não vai inventar nada. Ele só vai pegar tudo que você falou e transformar em formas diferentes de contar o que você oferece. E aí, mais do que isso, com esse mesmo posicionamento, você consegue muito bem montar o seu site, montar seu calendário editorial, montar a campanha de anúncios. É só a gente conseguir fazer os inputs certos para o chat. E, apesar de tudo isso, é claro que nenhuma inteligência artificial vai substituir especialista nenhum. Então, ter alguém que já tem experiência do mercado é diferencial, eu não preciso nem falar, mas nem sempre a gente tem o dinheiro para contratar as pessoas que a gente precisa. Então, enquanto a gente não tem o que a gente precisa de especialista, a gente usa o nosso estagiário, que ele vai quebrando um galho para a gente. E tem uns cuidados, antes de finalizar, que eu preciso falar com inteligência artificial. Cara, primeiro, a inteligência ela tem as suas limitações, então a gente não pode querer que ela faça tudo para a gente, ela vai cuspir textos e ideias. É isso que a gente tem que estar na cabeça. A gente não pode depender dela para tudo, tem que ser sempre aquela ideia. Eu sei fazer, só que eu tô com preguiça. Então, eu vou mandar alguém fazer e eu vou ter capacidade de analisar o que foi entregue para mim. E é claro, se não tiver contexto e qualidade de informação, você também não vai ter contexto e qualidade de resposta. Então, não adianta nada você querer passar pouca coisa para ela e querer receber turbilhões de qualidade de informação. A gente tem que fornecer muita coisa para receber muita coisa de volta. Gente, e era isso que eu queria falar com vocês. Queria primeiro agradecer muito o tempo de todo mundo aqui, espero que tenha sido bom para todo mundo. Muito obrigada, Christian, muito obrigada, Edson, pelo tempo. E deixo aqui aberto para dúvidas. Parabéns, Sofia! Você foi no ponto, na minha opinião. Olha só, eu tenho uma colocação aqui que eu acho que vai ser interessante até a gente fazer uma coisa um pouco mais prática. Aqui nesse grupo, né, tem hoje 320 gestores, donos de academias, e tem academias de todo tamanho. Então, tem desde as academias que são muito grandes, e tem várias unidades, mas também tem uma presença muito forte daquela pessoa que como você falou, ela é muito boa no que ela faz, ela é uma excelente professora de natação,
ou um professor de natação que foi lá, montou a sua academia, às vezes no fundo do quintal, começou pequenininho, depois ela cresceu, enfim, hoje ela embora seja uma empresária, mas ela continua como professora, ela continua Aham, como fonte. Então, eu acho assim que você tem uma colocação assim, você tem um público-alvo que está muito bem ligado com esse pessoal que eu estou imaginando aqui. Então, aquela pessoa que tem uma academia pequena, que cobra escanteio, cabeceia, ela aqui no grupo, por exemplo, ela quer entender, às vezes, do filtro que não está funcionando, do tratamento da água, do marketing, da ação do final do ano, de quanto aumentou, enfim, joga em todas as posições. Tá? Eu queria, acho que eu não estou forçando o jabá, muito pelo contrário, acho que eu estou ajudando as pessoas. Eu queria que você falasse, você me falou que você tem um programa de assinaturas, né? Em que você faz isso semanalmente. isso. Explica para a É, gente como é que funciona isso, assim, e se isso, legal. pelo menos na minha cabeça, eu estou achando que encaixa muito na realidade de muitas pessoas que têm uma empresa pequena aqui nesse grupo. Legal, perfeito. Eu falei lá na frente sobre alguns resultados que eu tive e todos os meus resultados, eles não saíram de ideias mirabolantes que vieram magicamente pela minha cabeça. Quando eu comecei a trabalhar, eu me apaixonei pelos livros, porque eu olhei para o livro e falei, gente, todos os problemas que eu estou enfrentando no trabalho, eu consigo resolver com algum livro que explica como resolve esse problema. E ao longo de muitos anos eu fui lendo muitos livros e botando eles em prática, até que eu percebi que, cara, para a gente conseguir resolver vários problemas, o ideal é a gente ler livros e aprender como coloca na prática. E eu criei uma comunidade exatamente sobre isso, onde eu pego livros empresariais e eu explico como a gente coloca o conteúdo daqueles livros, a teoria daqueles livros na prática. Esse conteúdo que eu dei para vocês agora é um conteúdo que eu tirei de 4 livros. Eu fiz a junção do conteúdo de 4 livros e depois de entender a teoria deles, eu entendi como a gente poderia colocar na prática. Então, a comunidade, ela é basicamente isso. Toda semana tem uma aula sobre um livro que eu li, e não só explicando a teoria que o livro ensina, mas como eu coloquei ele na prática e como a gente consegue ver também, não só a Sofia, mas como outras empresas do mercado colocam essa mesma teoria na prática do dia a dia delas. A ideia é ajudar esse empreendedor que está começando, que precisa de uma base, a conseguir uma base de forma muito rápida e entender com as melhores pessoas, porque tem o livro do fundador do Waze, o livro do fundador da Starbucks, o livro do fundador da Netflix. Você entende com esses caras como você monta, como você escala uma empresa, como você faz marketing, como você faz branding. É, e o foco principal é esse, né? A ideia da comunidade, os temas que envoltam a comunidade, é como a gente escala a nossa empresa. Ah, e tem um grupo no WhatsApp também, muito bom lembrar. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp para nem sempre, às vezes, a gente resolve tudo ali nas aulas, mas aí a gente sempre pede alguma ajuda no grupo, alguém se ajuda ali de alguma forma. São 130 pessoas que são bem diversificadas, assim. A gente tem gente desde o sócio da maior venture capital da América Latina, o diretor da maior universidade aqui do estado, a advogado, nutricionista, médico, todos os estilos estão aqui dentro, mas todo mundo querendo crescer, aprender e alavancar a empresa, sabe? E isso funciona por assinatura? Ai, desculpa, sim, é uma assinatura mensal de R$ 29,90. Eu achei fantástico assim, a ideia, porque, assim, ó, nesse momento eu vejo que o excesso de informação acaba sendo um efeito assim bem complicado na nossa cabeça, né? Porque você tem tanta coisa que você está vendo ali, ao mesmo tempo, isso aqui talvez fosse bacana colocar na prática, mas eu não tenho conhecimento suficiente ou não tenho ajuda. Então, assim, volto a falar, não estou fazendo um jabá, não, mas estou enchendo a tua bola mesmo, porque eu achei a ideia fantástica. Eu vou experimentar esse negócio. Obrigada. Vai ser um prazer ter você lá com a gente. Legal. Está aberto, pessoal, para perguntas. Vai, Rogério. Fala, Deixa eu... Edson, tudo bem? Oi, Sofia, parabéns aí pela apresentação.
Obrigada. Está muito integrado, né? O que ela falou, acho que está muito claro, de acordo com a utilização de inteligência artificial, é isso, né? Você tem que identificar o que você quer e fazer ela trabalhar para você naquilo que ela pode fazer, né? Mas Exatamente. não na essência, né? Eu acho que está ótimo, é isso mesmo. E vou ver esse grupo também, vou ver a assinatura, não sei depois se você manda link, alguma coisa, mas é Eu posso mandar o link interessante. para vocês. Na verdade, eu mando para o Edson se ele pode disponibilizar no grupo. Eu também conversei com ele que, se precisar, também pode. Ele vai colocar meu telefone lá. Se quiserem mandar mensagem, 100% disponível. Legal, excelente, excelente, gostei muito. Boa tarde. Eu, eu cheguei bonde andando, não sabia nem o tema de hoje, mas eu sempre quero assistir as lives. Pode me atualizar só o que exatamente? Eu vi que é sobre a inteligência artificial, mas a Sofia é a menina, é a moça que está falando. É, ela está oferecendo o que exatamente, por favor? Me localiza. Perfeito. Eu dei uma aula sobre como a gente faz a inteligência artificial ser nosso estagiário, como a gente usa ela para ser mais produtivo. Depois eu falei um pouquinho sobre posicionamento, como a gente posiciona a nossa marca para a gente se tornar único no mercado. E no final, como a gente usa a inteligência artificial para montar esse nosso posicionamento. Tá. E você faz esse trabalho? Ou você fala que a gente pode conseguir isso de alguma forma? E, se precisar, eu faço consultoria sobre isso também. Eu monto o posicionamento de vocês. Tá, show. Então Ô, vai deixar Marilda, depois o endereço aí. Tá. por Vou acaso, deixar meu Marilda, você telefone. foi uma das pessoas que eu pensei quando eu estava fazendo essa pergunta para a Marilda. Desculpa, É? para a Sofia. Para a Sofia, porque, assim, Sofia, a gente acaba conhecendo as pessoas do grupo, assim, que a gente não tem Uhum. contato diretamente ali no privado e tal. E a Marilda, eu sei, por exemplo, que é uma das pessoas que passam por excesso de informação, né, Marilda? Está com excesso de informação e não sabe Oh, exatamente como por onde pegar os começa? Né? ingredientes, e fazer disso um bolo. Então, Inclusive, eu fiz um curso de gestão moderna, 3 dias imersiva, quinta, sexta e sábado. E eu me encantei com um dos rapazes que apresentou o trabalho dele, que eu acho que é exatamente isso, o posicionamento da marca. Porque eu tenho Legal. uma empresa de marketing, só que o que acontece? Eu me dei conta esses dias que foram colocar um exercício, por exemplo, o que eu quero, tá? Do meu público é uma pessoas de mais idade, pessoas que não têm uma academia para chamar de sua, entendeu? É porque todo mundo pega tudo e entra mais a questão estética, eu quero mais saúde. E aí Aham. acontece que colocaram um exercício em que a pessoa ficava com parte do ombro e cabeça num step e os pés no outro step, deitada de barriga para cima, com uma anilha pesada em cima. E iam postar aquilo. Eu disse, para, porque eu acho que não é isso. Não Aham. corresponde ao público que eu quero atingir. Isso vai É assustar eles. exatamente isso. Então foi aonde eu parei e disse, não, vocês não estão entendendo, não é minha coordenadora geral e nem a moça que está fazendo marketing. Então, Aham. realmente, eu acho que está faltando posicionar muito bem. E como tu disse ali, aquele temor de perder outros clientes que hoje pagam as nossas contas. O que a gente faz com tudo isso? Sabe? Então, eu estou num processo dessa definição e, ao mesmo tempo, um receio de demorar para isso retornar para nós, né? O quanto tempo tu leva para dizer isso para o mercado e isso dar o retorno que a gente quer? É complicado, porque tu tem famílias para sustentar, né? Então, Mas eu acho que enfim. quando você monta o seu posicionamento, você não necessariamente vai demitir todos os seus clientes, sabe? A questão é que, para quem precisa, tipo, para pessoas mais idosas, vai ficar óbvio que tem que ser você. Para quem já está lá Uhum. e está feliz, a pessoa não vai sair, não tem porquê. Mas quem ainda não está e está precisando, vai te achar e não vai ter dúvida entre outras pessoas, sabe? Essa é a minha ideia. Uhum. Tá, tá demorando um pouco, mas eu acho que é por aí, já está mudando um pouquinho. Que bom. agora, Sofia, eu tenho uma outra questão que é assim, uma dor que é muito comum aqui nesse grupo também, que acaba sendo um desafio. Eu até contratei uma consultoria do pessoal do Sebrae uma vez sobre isso, que eu queria resolver esse meu problema. Acabou que não deu certo também.
eles não conseguiram me dar uma solução assim boa. Foi muito bacana, mas não resolveu o caso. É assim, quando você tem uma academia que tem natação, a natação é o coentro da nossa. Tudo. Sabe da história do coentro, né? Quando você come uma comida que tem coentro, tudo lembra o coentro. Mas vamos lá. Como a gente tem natação, todas as academias que querem ter uma outra modalidade, por exemplo, musculação, ou, no meu caso, eu tenho cross, enfim, coletivas, elas acabam sendo um pouco ofuscadas pelo seu produto principal. Tá? Então, o core business nosso é a água. E aí, a gente vê que muitas academias, muitas escolas de natação que tentaram montar alguma coisa no seco, acabaram não se dando bem por conta de você ter esse posicionamento mesmo. Ó, eu vendo para criança, eu vendo para hidroginástica, meu cliente é esse. E aí, no meu caso específico, eu tenho uma dificuldade muito grande na minha comunicação de estar distribuindo isso. Ó, uma hora eu tenho que falar com o meu cliente da musculação, que é um público igual ao da Marilda, que é um público idoso. Eu tenho o público do cross, que são as pessoas de 20 a 30 anos, também estão na minha academia. Aí eu tenho bebê, aí eu tenho natação infantil, aí nós temos hidroginástica, aí temos natação adulta. Então, essa saladona, o que você poderia dar assim, uma dica para a gente que pudesse dar um norte para essa situação? Legal. Eu tenho uma outra consultoria de um cliente meu que ele é lavagem de carro e, ao mesmo tempo, barbeiro. Ele tem essas duas opções e ele quer divulgar as duas opções ao mesmo tempo. Só que uma não conversa com a outra. E aí a gente foi conversando exatamente sobre isso, sobre o posicionamento dele, porque eu falei, cara, não dá para você ficar falando lavagem, corta cabelo, lavagem, corta cabelo. Você tem que achar alguma coisa que junta tudo. E a gente conversando, assim, eu e ele, tentando entender, ele me falou assim, Sofia, olha, eu fiz isso porque eu quero que o homem que vem aqui, ele deixe o carro para lavar e, cara, ele vai ter, tipo, 1 horinha, 40 minutos. Nessa 1 horinha, 40 minutos, ele vai lá no barbeiro e ele vai relaxar. Eu quero que ele fique tranquilo. Tanto é que na barbearia dele tem, tipo, cerveja, tem um PlayStation 4, tem música. Então, tipo assim, é um local que ele quer que as pessoas fiquem. E aí, depois que a gente conversou, eu entendi. Aí a gente entendeu juntos que, cara, peraí. Então, não é que você vai divulgar a barbearia e não é que você vai divulgar o Lava Jato. O seu diferencial, o que te faz único, é que você tem um espaço onde a pessoa deixa o carro para lavar, corta o cabelo, mas ela vai ter um momento de relaxamento. Ela vai ter um momento, tipo, tranquila, fora das preocupações, tipo, que a gente chama de terceiro lugar. Não vai ser nem a sua casa, nem o seu trabalho. Vai ser um terceiro lugar na sua vida, onde você não vai, por pelo menos 1 horinha, se preocupar com o trabalho, nem com a sua casa. Aquela 1 horinha que o seu carro está lavando, você está fazendo o seu cabelo, você está relaxado. E aí a gente conseguiu juntar as duas comunicações, entendeu? Bacana, bacana. Vai lá, Rogério, você está doido para falar, Rogério. Não, não, na verdade, Edson, hoje o que eu vi é assim que você tem que, ou você tem que fazer o que ela falou no exemplo do amigo aí, conectar as pessoas de alguma forma, né, aos dois serviços, ou realmente separar, fazer dois tipos de comunicação. Então a Exatamente. gente, até as cores a gente separa hoje, né? Tudo que é natação é azul, tudo que é musculação é vermelho, e trabalha em duas frentes o tempo todo, né? Procura ir trabalhando alternado. Eu cada vez mais eu tenho visto que os públicos realmente são separados. Essa questão do nicho hoje ela é muito forte. Aham, Talvez você consiga falar, não, mas o filho do cara que faz musculação nada. Sim, nada, mas vai ser natural. Você não precisa aham. ficar, né? Você não precisa ficar cutucando ele, assim como a E não tem natação. problema nenhum você, tipo, ter duas marcas com duas comunicações. Exatamente, Se elas exatamente. não se conversam, é melhor não se conversarem mesmo. Isso aí também é outra coisa. Eu tenho um cliente meu que ele exporta material de cerâmica, que ele quer exportar material de construção. Eu falei, meu anjo, começa tudo do zero, cria outro Instagram, cria outro site, porque tem nada a ver. Você vai bater cliente, os clientes não É, vão entender. Os clientes é de exa- cerâmica vão achar que você é construção, e de construção vai achar que você é cerâmica.
É exatamente isso. Eu entendo dessa forma também. Hoje tá muito claro isso, né? Tá muito. Eu estou trabalhando com duas redes de low cost e a gente está montando piscina para eles. E Uhum. eles têm muita impressão de que não, todo mundo que está lá na musculação vai vir para a natação. Eu falo, não, não é assim, filho. Pode parar, se você está achando isso, não é. Então, puta, abriram lista, não sei o que, eu falo, olha, são públicos diferentes. E estou até curioso para ver, porque a gente vai inaugurar uma agora, estou curioso para ver das matrículas que a gente vai fazer na inauguração, quantos são alunos, né, ou quantos vieram dos alunos. Eu tenho quase certeza que a maioria vai vir de fora, mas eu estou em vias de fazer esse estudo para entender melhor. Maneiro. Bacana, bacana. Mais alguém, pessoal? Puta, o Rafael, cara, o Rafael parece um empresário, fala a verdade, de milhões de dólares. Olha, Você ele viu? assiste, mas ele continua trabalhando. É impressionante. Eu estou Que Deus ouça aí, impressionado. que Deus ouça, Rô, que Deus ouça. Estou Por favor, fala mais alto. impressionado com a seriedade desse rapaz, cara. Olha isso. Humildade É, que ele tem ali, Eu né? Ele queria tem um ser bando. assim, concentrado. e já que você levantou a bola, eu estava pensando aqui em relação a isso, como é difícil, né? Por exemplo, até explicar para a Sofia, eu não sei o quanto ela é familiarizada com o nosso mercado, mas o mercado de academia, eu sei que tem muitos mercados que mudaram bastante nos últimos anos, mas se você fizer uma linha do tempo do mercado de academia dos últimos 30 anos, é um negócio assim inacreditável. E eu posso falar com certeza que os que sobreviveram conseguiram se adaptar. É aquela velha, não foi o mais forte que sobreviveu, foi o mais adaptável, porque quem tinha uma academia forte no final da década de 90, ou até mesmo no começo de 2000, e não mudou, quebrou, não tenha dúvida. Eu já comentei até numa outra reunião aqui recente nossa que eu quase concretei a minha piscina. E pouquíssimos anos depois, a minha piscina foi o que salvou, porque quando entraram as redes de uma maneira muito forte, o crescimento das redes ainda está muito maior do que o aumento da procura. Então, caiu o número de alunos na musculação. A musculação, que sempre foi a galinha dos ovos de ouro, passou a ser uma bola mais... Virou briga de cachorro grande, né? Exatamente. E outra coisa, Sofia, o que acontece? A maior parte do público das academias é da faixa etária entre 18, está ficando até um pouco mais novo agora, mas é da faixa de 18 a 35 anos. E essa faixa etária é a faixa etária que as redes comunicam de maneira muito clara e direta. Sim. E nós, que somos academias de bairro, acabamos, não porque nós somos muito bons com criança e com pessoal de menor idade, é porque eles não querem. Então, nós perdemos esse pessoal dos 18 a 35, diminuiu, se você for ver, na parte de faturamento, esse pessoal hoje representa menos para a gente, e o pessoal da melhor idade e o infantil representa mais. Não porque nós somos muito bons nesse outro segmento, mas é porque eles não entraram. Se eles entrarem na briga para o pessoal de melhor idade, nós estamos lascados também. Isso é fato. Mas não porque nós somos ruins, tá? É uma questão de oferta e procura. Se abrir uma academia ruim aqui na esquina, ruim, péssima, com tudo pior do que a minha, alguns alunos vão para lá. Isso é fato. É fato. É lógico que a gente acaba, com o tempo, acaba voltando. A gente tem essas questões. Mas o fato é que acaba dando uma desestabilizada no mercado. E para nós fica muito difícil, porque apesar de o nosso faturamento hoje está mais diluído, né? Porque tem mais nessas duas pontas. Se a gente perder o pessoal do centro, nós estamos lascados. Eu costumo pensar, é uma coisa que eu penso, e eu não sei se, mas, por exemplo, você vai fazer a Jaguar, por exemplo, fez uma cagada agora de fazer uma propaganda ridícula. Pô, o cara que quer o Jaguar, ele quer ser... Eu não vejo muito assim como fazer... Você vai falar sobre o Jaguar, né? Provavelmente não. Não, eu já falei, mas é porque eu preciso muito falar para
outra reunião, desculpa. Ah, então tá bom, tá bom. Então era mais isso. Tranquilo. Olha que Ó, Sofia, informação. muito legal, parabéns pelo seu trabalho, gratidão aí pela tua contribuição com o grupo, foi muito importante, beleza? Aí eu Eu que passo o agradeço, contato para a gente. galera lá, para quem quiser saber mais informação, fala direto contigo, tá bom? Passo meu Obrigado, contato, vai ser Sofia. ótimo conversar com vocês. Desculpa, gente, Obrigado, mas muito Sofia. Obrigado. obrigada. Não, é isso. Obrigado, Valeu. Prazer parabéns. conhecer. Tchauzinho. Tchau, tchau. Então, Rô, e como eu estava falando, cara, aqui eu peso muito nisso, cara, porque eu fico naquele receio, o que eu vou fazer? Eu vou comunicar com o pessoal da Melhor Idade. Que nem aqui, infelizmente, entre aspas, eu acabo me comunicando muito com o pessoal de fisiculturismo. E acaba muita gente, cara, Rô, você não sabe o que tem de gente que vai treinar, começa a treinar em outra academia para dar uma emagrecida para depois vir para a Aqua. Porque acha que na Aqua só tem os monstros. E, cara, Ela falou sobre isso, né? Não é o que você acha que você é o que os outros acham que você é. exatamente. Isso é Eu muito sei. importante. Mas, cara, a gente é meio refém porque a gente acaba compartilhando nos stories, por exemplo, o que o nosso público compartilha. E dificilmente alguém que não está se sentindo bem compartilha coisa nos stories e marca academia. A pessoa geralmente pega a melhor posição quando está saindo melhor na foto e tal. E, pô, a maioria, as nossas academias, a maior número de pessoas são pessoas normais. Mas será que a gente tem que vender isso? Eu não sei, cara. Será que a gente tem que colocar uma loira linda dirigindo um carro para vender o carro? Ou colocar uma mulher comum que não chame tanta atenção? Será que a mulher. Esse é o tal branding que ela falou, né? Talvez valha a pena você participar lá. É Mas o tal é branding. difícil para a gente escolher, né, Edson? É Sabe difícil, qual é o problema, cara. Rafa? O problema é que a gente se acostumou a fazer tudo para todos, né? A gente vem de uma época em que a academia era tudo para todos, não tinha essa preocupação, a porta aberta, os caras vinham colocar a barriga no balcão. Hoje já não é assim mais. Hoje os caras estão procurando essa geração que você falou, né? Essa geração que você falou, ela escolhe mesmo, ela escolhe quem está ligado aos valores dela, quem está ligado ao que ela pensa, ao que ela quer, aos objetivos, e nós vamos ter que se acostumar com isso, porque a nossa terceira idade vai morrer, né? O nosso infantil vai crescer, e a gente tem que se adaptar a isso o tempo todo, a gente tem que correr para se Exatamente. adaptar a isso o tempo todo. E a gente Exatamente. tinha uma venda passiva, né, Rogério? Era uma venda passiva, né? Era totalmente, totalmente. Se abrir a porta e, meu, seja o que Deus quiser. Exatamente. Né? Tanto que Fazia quando a mais gente de 600 começou. visitas espontâneas. Então, quando a gente começou começou a falar de vendas, foi em 95, 96, que a gente começou a ouvir falar de vendas em academia. Quem os mais velhos lembram disso. Eu não era Começou no nascido ainda. congresso, aham, eu já tinha me formado, você não era nascido. Então, começou no congresso, veio a americana falar que vendia, falar não sei o quê, aí, enfim. é, E aí, quem fazia um trabalho razoável naquela época dos 7 passos lá da venda, já vendia muito mais, né? Quem aplicava mal e porcamente lá uma técnica de venda, um método de venda, puta, vendia muito, era um espetacular. É, ou não é? Então, mas isso acabou, né? Hoje Mas, não. você sabe que isso é uma coisa que eu me cobro muito, porque hoje a gente também vive isso. Será que você não poderia vender o dobro do que você vende hoje? Eu tenho certeza que você poderia, cara. Ah, eu não tenho dúvida disso. Eu Só que, vendo mal pra caramba. exatamente, é que nós, eu falo isso até para minhas filhas, que para você vencer, você não precisa ser o melhor. É só você se esforçar que você vai vencer. Mas agora, para chegar em primeiro lugar, para você chegar mesmo no máximo que o teu motor pode rodar, aí é complicado. E a gente acaba entrando, porque, pô, estou com uma margem de lucro boa. Nada, te dá uma. Tá tudo bem, tá tudo bem. Uhum. Mas aí eu te falo, Rô, será que se eu fizer uma proposta para você aqui, em dezembro de 2025, está faturando 50% mais do que você está de receita hoje? E você, cara, vai ter que dar a vida por isso. Será que você não consegue? Eu Tá acho que entendendo? Eu estou falando que, tá. às vezes, nós entramos numa zona de conforto, porque lá atrás a gente também tinha.
A gente não queria um puta de um processo de venda para vender para caralho e tal, porque a gente já vendia bem, tinha muita visitação, a gente Mas perdia 50% dos alunos por mês e tudo bem, porque entrava 60, exato. Então, entendeu? mas eu acho que aí é uma questão mais filosófica do que você É, realmente quer, da onde você quer. Por exemplo, hoje eu penso muito mais em você se manter bem, constante. A Varig tinha um slogan muito legal. Você tem que mudar sempre para se manter sempre o mesmo. Isso é perfeito. Para mim é perfeito. É um lema que eu gosto bastante. Então, assim, acabou aquela ideia de ser o primeiro, até porque esse é um mercado tão dinâmico, em tanta mutação, que você é o primeiro hoje, amanhã você já é o Rô, último, você não, já é não, eu o. só uma coisa, só para que talvez tenha sido mal interpretado. Eu não quero ser o primeiro, eu quero ser o melhor que eu posso ser, eu quero ser o Cristiano Ronaldo, aquele cara Exato, que exato, faz o exato, máximo exato. para. Então, aí é questão de treino, né? Aí é questão de treino. Exatamente. Por exemplo, ó, vou te dar um exemplo. Eu agora, em novembro, a minha receita, numa academia que abriu a Smart Fit a 200 metros, a minha receita foi recorde desde que eu abri a academia em 2015, só musculação. Receita Do recorde. lado da Smart, A Smart abriu em dezembro de 2022, me lascou em 2023, vim recuperando e agora em 2024 consegui em receita, minha receita maior. Só que tem um porém. 40% da minha receita está sendo de Total Pass e Gym Pass. Os caras cresceram para caraca. E agora, no começo desse ano, agora de 2025, vai abrir uma Gaviões, um pouco mais distante da Smart. Só que a Gaviões vem com equipamentos bons de treino e tal, e 24 horas. É uma academia assim que compete mais diretamente comigo, apesar de estar um pouquinho mais distante. Eu fico com receio porque se eu pensar assim, pô, preciso estar estável. Eu estou estável, estou no recorde de receita, pô. Estou bem. Só que é o seguinte, a Gaviões aceita o mesmo plano de Gympass e Total Pass que eu aceito. Se ela abrir, eu posso diminuir 30% da minha receita no mês. Pau! Porque eu tenho PES, eu não tenho plano. Rafael, Tá entendendo? Então, é Rafael, complicado. Oi, desculpa. não, só interferir um pouquinho em você pelo seguinte, para mudar um pouco tua forma de pensar nesse sentido. Eu tenho muito claro em todos os mercados, e assim, eu já estou há algum tempo nesse negócio, mas não só nesse, mas em alguns outros, que é o seguinte: se tem oferta, é porque tem demanda. Ninguém oferece aquilo que não tem demanda, né? Eu Eu não vou vender discordo. um negócio que ninguém compra, Eu discordo, eu certo? discordo. Eu discordo Não, porque veja bem. a oferta Não, peraí. é de investidor para montar academia. Isso tem oferta. Não, Mas de peraí. cliente, não. Não, não. É assim, Rafael, eu tô te falando, eu tô vivendo um outro mundo, que é esse mundo das smarts por dentro. Cara, essa ideia dos 5% já foi pro saco faz tempo. Entendeu? Se você pegar São Paulo hoje, o número de pessoas que estão frequentando e querem frequentar a academia cresce, não, assustadoramente, porque senão não teria oferta. Então, ninguém é bobo de jogar de você falar, não, é investidor querendo montar. Investidor não é bobo, investidor faz conta. Entendeu? Os caras têm tudo planilhado, Rafael. Nós precisamos abandonar essa ideia de que nós vamos brigar pelo mesmo cara. Não vamos, nós estamos trazendo, mas esses caras abrem, esses caras estão abrindo o mercado, esses caras estão sendo arrojados, eles estão trazendo gente que tava fora, estão trazendo gente que estava no sofá. Cara, eu tô numa academia lá em Itanhaém. Itanhaém, assim, a gente brinca e fala, pô, não tem uma pizza boa naquela porra daquela cidade. Mas não é verdade, meu. O cara tá com 3.000 alunos. Entendeu? Você fala, meu, de onde você tá tirando, meu? Tá vindo os caras do mar, lá de Atlântida, para fazer musculação. Porque não é possível, de onde tá vindo esses caras? E, meu, ele tem 2 unidades em Itanhaém. Entendeu? Cara, o cara tem 5% da população de Itanhaém dentro da academia dele. Então, Posso? cara, começa a pensar, só para finalizar, começa a Então, pensar. essa formação, primeiro que eu sou um cara meio, eu gosto sempre de me preparar para o pior, tentar o melhor e ser o que Deus quiser, entendeu? Eu sempre me preparo para o pior. Mas aqui quando eu entrei na Moca, eu acredito que a gente tinha umas 6 ou 7 academias. Agora, dessas academias, que eram um pouquinho maiores, né? Só restam eu e uma outra, que está endividada até as tampas, essa outra.
E eu penso o seguinte, o mercado é assim, é que nem sabe os gnu quando vão atravessar a África lá na época da seca, que os leões vêm e comem os mais lentos para a manada inteira andar, e isso que faz a manada ficar viva. Eu vejo a academia do mesmo jeito. Sempre alguém Eu vai acho ter que também. dar uma quebrada. Eu acho também. Daqui a 5 anos, O a gente mercado não é vai assim. ter, a gente não vai ter mais 3 ou 4 unidades a mais aqui na Moca e vai estar todo mundo vivo. Não, vai ter que alguém quebrar. Não adianta, porque alguém vai ter que alimentar. E eu te digo por quê, Rô. Eu te digo porque a Moca tem 80 mil habitantes aqui no distrito. É lógico que tem uma população flutuante, que é pouco aqui, na verdade. Mas, cara, se eu te falar, ó, nós temos 2 Smarts, 2 Bluefit, vai abrir a segunda Gaviões, tem uma rede aqui que tem outras 2 unidades, eu tenho 3 unidades, tem essa outra academia que eu te falei que tem uma unidade, tem uma Skyfit, uma... Só aí eu já te falei umas 10 academias. Se a gente for falar que a Moca tem 30% de pessoas treinando, a gente está falando de 24 mil pessoas. Uhum. 24 mil pessoas. Não vai alimentar, mano. Não dá para alimentar todo mundo, tá entendendo? Você não consegue Sim. alimentar todo mundo. Num preço que a gente pratica hoje. Num preço de R$ 100 de média. Não dá. Então, aí é aquilo que a gente vive discutindo aqui. A gente vai ter que ter um cross-sell, um upsell, a gente vai ter que ter maneiras de conseguir ganhar mais dinheiro com o nosso cliente, porque isso vai... O preço da mensalidade, irmão, vão ser poucas unidades que vão sobreviver com o preço de mensalidade, na minha opinião. A Smart Fit Então, a Smart Fit, o preço da mensalidade dela, ela está representando algo aí de 70%, 65%, porque o upsell, o cross-sell, os produtos que ela ganha em paralelo, sim, o sim. ticket médio aumenta bastante. E eu, por exemplo, não tenho essa capacidade ainda. A única coisa que eu faço para aumentar o ticket é cobrar uma taxa de adesão, uma taxa de manutenção anual. Ó, que coisa Então, maravilhosa. Tá bom. você lá atrás, você já falou qual é a solução. É se adaptar. Se adaptar. É se E adaptar. é, e é um É game, fazer o seu branding e se adaptar, cara. e é Eu um sei game que que eu não estou dói, acostumado a jogar, né, cara? eu sei que é duro, Bom, é duro. olha só, eu vou falar um negócio aqui, já que só estou eu e você aqui, não está ninguém vendo. Margem de lucro Eu tô de... vendo. Não! Fala, meu irmãozinho, né? Ó, Rô, você vai achar que é mentira, mas você vem aqui pessoalmente ver. Margem de lucro 44,15%. Então, eu não estou reclamando. Então, fio, Mas, cara, eu então, ganhei. nós estamos falando sobre o quê aqui? Vamos falar sobre o Corinthians, pô. Mas, cara, Rô, o que eu estou falando, cara, é que eu sou psicopata desse negócio de sempre manter uma margem e tal, e porque eu me vejo na cabeça assim, eu não posso relaxar, eu não posso entrar numa zona de conforto, senão eu vou ser engolido, irmão. Então, eu fico no desespero, por isso que eu participo. O Edson, às vezes que eu não participei aqui das reuniões, só porque eu esqueci, mano. Porque eu participo de todas, cara, eu quero ouvir todo mundo falando. Porque, mano, eu sei, cara, até no lixão nasce flor, velho. Por pior que seja o sujeito falando alguma coisa de academia, alguma coisa a gente pega ali. Oi. Pô, isso tem muita validade. Por isso que eu gosto tanto desse grupo. Eu parabenizo aí a Flávia e o Edson. Pô, aprendo muito com o Rogério. Vou ter Denilson que já. descer aqui, irmão. Continua Não aí. tem, não tem um de vocês aqui que eu não tenha já extraído alguma coisa, entendeu? Então, é foda, cara. Eu fico. Se a gente for parar para pensar, me fala qual mercado não está desafiador aqui no Brasil hoje, cara. Todos. Não E não, tem. não é no Brasil, não. Não é no Brasil, é no mundo. A Europa está tomando porrada. A Alemanha, meus caras, não sabem o que fazer. Não é só no Brasil, não. Porque, volto a te falar, a gente tá, nós mudou, o mundo mudou muito. Isso é bater em morto, mas tudo mudou. A comunicação, a forma de entender as novas gerações. Então, nós estamos tendo que ter 500 adaptações ao mesmo tempo. E Sim. isso é pesado para todo mundo, cara. Isso é pesado para todo mundo. Mas nós temos que se fiar em alguma coisa. Nós precisamos acreditar em alguma coisa, né? Nós precisamos acreditar naquilo que a gente faz, naquilo que a gente entrega e adaptação. Adaptação. Se você acha que você está muito grande, que você não vai conseguir tocar o negócio, diminui. Se acha que está muito pequeno, cresce. Mas tem que decidir. É,
a minha intenção agora é justamente tentar encontrar alguma forma de fazer a academia ganhar dinheiro fora da mensalidade, sabe? Mas não me bota para vender camiseta, para vender squeeze, mano. Não, lógico. Entendeu? Tá entendendo, né? Sim, sim. Porque, cara, eu lá atrás eu falava, o meu sonho é, por exemplo, a gente ter uma tela em cada aparelho. A mulher sentou para fazer um exercício de glúteo, vai aparecer a propaganda de uma roupa que dá uma elevada no bumbum dela, de um creme anticelulite, de um negócio tal, e pum, usa o cupom AQUA que você vai ter tantos por cento de desconto. A gente vai lá e ganha. Quer dizer, você está vendendo o que a pessoa está ali querendo, almejando, entendeu, cara? Então, Sim, imagina que sim. louco a gente ter uns pontos de propaganda direto, porque, o maior ativo que a gente tem são os nossos alunos, sem dúvida. E a gente sabe o que eles querem. Nós trabalhamos com eles, a gente sabe o que eles querem. Nós temos uma percepção muito boa. Cara, que nem, ó, eu corri agora uma prova de trilha, né? Primeira vez na vida. E agora eu estou querendo correr a maratona da Disney. Irmão, já tem umas 30 pessoas falando que querem ir em 2026. Olha a nossa força, velho. Como a gente consegue pegar um negócio que é extremamente caro? É caro, não é barato para ir para Orlando com dólar de jeito que tá. Casa, o cara que tá... eu virei para um amigo meu, falei, mano, você não quer colocar a tua agência para criar uns pacotes? Ele falou, vou criar, Rafa. Então, assim, a gente precisa aprender a trabalhar melhor nossos ativos, cara. Eu acho que esse é o nosso desafio. É entender que o nosso cliente cara, eu olho um cliente pagando só 100 contos por mês e com a possibilidade de gastar 10 mil, eu falo, mano, eu preciso desses 9.900 aí, cara. Eu preciso desses 9.900. É uma forma, então, é uma forma de se posicionar. É uma forma de se posicionar. Acho que tudo cai nisso. E, cara, eu gostaria que a gente pensasse junto nisso, porque, cara, eu sou daquele que sozinho a gente vai muito, mas não consegue ir tão longe, sabe? A gente não Sim, consegue ir tão longe sozinho, cara. E outra, Rô, se eu tiver uma ideia magnífica, cara, eu vou querer compartilhar com você, com todo mundo, para todo mundo implantar, para todo mundo. Porque, velho, não adianta, velho. A gente tem que crescer junto no negócio, cara. A gente tem que crescer Isso aí. junto, entendeu? E, pô, por isso que eu gosto tanto aqui de estar com você. E conte comigo sempre aí. Tamo junto. Tamo junto. Pessoal, eu preciso ir. Tem uma outra também às 15. Eu também. Edson, O Edson obrigado. tá dormindo, o Edson lá. Dormiu até, ó. Ô, Obrigado mais pessoal, uma vez, eu Edson. só queria comunicar a vocês que agora acho que a gente vai dar um tempo, né? Final de ano aí, está todo mundo preocupado com o recesso e tal. A Flávia acho que não pôde estar aí, mas a gente tinha meio que combinado dar um tempo agora e voltar em janeiro. Aí, Ô, Edson, uma Oi. sugestão. Por que na terça que vem, eu não sei se você vai estar ainda disponível, mas dia 10, por que a gente não faz um brainstorm do nosso grupo? Ou com assim, falando sobre academia em 2030, a piscina em 2030, como a gente acha que vai estar? E tentar viajar na maionese para tentar enxergar o que acha, como é que vai ser, o que vai ter de tecnologia e tudo, até para a gente pegar e tentar encontrar. Você sabe que isso é bom, né? Dar uma esticada no cérebro assim, para tentar visualizar umas coisas boas. O que você acha? A gente tinha conversado sobre isso, sabe? De fazer um papo mais aberto, assim, com meio que uma mesa redonda aí para bater um papo. Eu não sei se é o momento, Rafael. Assim, pelo menos é que chega nesse final de ano, o pessoal está tudo meio desacelerando, assim, né? Não sei se é o caso de vocês, mas está todo mundo meio Não, tirando o pé. eu aluguei hoje um equipamento de mergulho, porque eu vou trocar uns azulejos da minha piscina no final do ano, quando a piscina a academia estiver fechada. Eu vou trocar o telhado. Puta merda. Eu também Então, estou nós estamos nessa. acelerando, né, Rô? Nós estamos acelerando. Não, eu também estou nessa. É obra. A gente não vai parar. Obra. Obrigado, irmão. Deus abençoe aí. Ó, eu vou colocar no grupo lá, Edson, de novo hoje, da minha mentoria do bem, que é para a roda de brinquedo. Beleza? Quem souber aí, espalha. Nós estamos com a roda de brinquedo funcionando a todo vapor. Então, as doações estão abertas. Maravilha, bota lá. Beleza? Joia. Parabéns, Rô.
Abraço, pessoal. Valeu. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Fica com Deus.